Olá! A erosão costeira é a resultante da deficiência de materiais em determinado segmento do litoral em determinado intervalo de tempo. Ela acontece quando os mecanismos que retiram os materiais das praias movimentam volumes superiores aos mecanismos que suprem esses mesmos materiais para as praias. Então, numa perspectiva temporal, considerando ainda um recorte espacial, a supressão é maior que o suprimento e por isso tem-se a erosão costeira. Esse déficit ou balanço sedimentar negativo pode ser resultante de eventos episódicos, por exemplo, tempestades, ou resultante de uma tendência de médio ou longo prazo de determinado segmento da linha de costa migrar em direção ao continente. Onde ocorre a erosão costeira? Bom, em termos globais, esse mapa, extraído do trabalho de Luijendijk e outros em 2018, aponta uma perspectiva global de distribuição da erosão e do seu efeito inverso, que é a acreção. Numa perspectiva global, as manchas vermelhas apontam as principais áreas de erosão no mundo. E se observarmos o gráfico do lado direito desse mapa, temos que a erosão ela é predominante na faixa logo ao sul da zona do Equador, na faixa dos 50 graus de latitude sul e na faixa dos 60 graus de latitude norte. Por continente, as taxas de erosão e de acreção, quando subtraídas, vão apontar que apenas na África e na Oceania há o predomínio global da erosão. É consenso que as causas antrópicas elas são maiores do que as causas naturais para o problema da erosão costeira nos dias de hoje. Em relação às causas antrópicas da erosão costeira, a número 1 parece ser a mineração de areia. Veja, por um padrão norte-americano, uma casa grande consome cerca de 200 toneladas de areia. Um hospital, cerca de 3.000 toneladas de areia. 1 quilômetro de rodovia duplicada consome cerca de 30.000 toneladas de areia. Uma usina nuclear consome 12 milhões de toneladas de areia. Toda a nossa sociedade e nosso padrão de consumo e de construção está baseada na utilização de areia siliciclástica para construção. A gente pode citar uma usina nuclear, como a gente pode usar um chip de computador ou de celular. Todos eles consomem material silicoso, que é o principal componente das areias. Com isso, os números globais estimados para o consumo de areia é de 50 bilhões de toneladas por ano. A areia é o recurso mineral mais consumido do mundo, depois da água. Ainda sobre as causas da erosão costeira, em segundo lugar vai aparecer aí as estruturas costeiras. Obras portuárias, obras de defesa do litoral, urbanização de faixas de praia,
Quando esses elementos não consideram a dinâmica costeira, eles vão se apresentar como fatores que induzem a erosão. Então, até mesmo aquelas obras que visam proteger o litoral, elas podem se apresentar como elementos que induzem a erosão em áreas adjacentes, por exemplo, se elas não consideram adequadamente os elementos da dinâmica costeira. E isso acontece porque os ecossistemas costeiros são muito sensíveis frente a toneladas e toneladas de blocos rochosos e de grandes intervenções sobre a sua extensão. Uma praia se ajusta naturalmente às condições de onda, seja ondas de tempo bom, a praia vai acumulando, seja durante ondas de tempestade, onde a praia se acomoda e ela precisa de um espaço para se movimentar e se acomodar a essas perturbações naturais. Quando se insere uma grande estrutura, como um muro, por exemplo, essa praia não consegue migrar e acaba erodida. Cabe destacar a principal área em erosão costeira no mundo, que é a área de Freeport, no Texas, no Golfo do México. Depois da construção de um porto e de várias barragens no rio Brazos que chega nesse litoral, essas grandes estruturas portuárias promoveram que uma taxa de 17 quilômetros ao longo da linha de costa começasse a erodir a taxas superiores, a taxas de erosão superiores a 15 metros por ano. E em menor ou bem menor escala, temos exemplo aqui no Norte Fluminense, na localidade Barra do Furado, onde a construção de 2 espigões guia-correntes interromperam o fluxo de transporte de sedimentos que vai, nesse caso, da esquerda para a direita, promovendo acumulações com taxas nos últimos 30 anos de 6 metros por ano a Barra-Mar, ou seja, do lado inferior, né, ou do lado esquerdo das estruturas, e a erosão a taxas superiores ou próximas de 4 metros por ano a sota-mar das estruturas, ou seja, para além das estruturas no sentido da corrente. Ainda sobre as causas antrópicas da erosão costeira, em terceiro lugar, a gente pode falar sobre a urbanização na faixa de areia. Esse é o exemplo da cidade de Recife, em Pernambuco, onde nitidamente nota-se que a urbanização avançou um tanto quanto demais sobre a praia. Ou seja, parte do ecossistema costeiro, ou a maior parte dele, foi suprimido para dar lugar a avenidas e prédios que avançaram muito sobre a faixa de areia e deixaram ela bem, digamos, compactada entre a urbanização e o mar. Já essa segunda imagem mostra como essa urbanização que avança sobre a faixa de praia ela é pouco criteriosa. A gente consegue enxergar aí escadas, muros, blocos rochosos, 2 ou 3 gerações de estrutura construída para conter o avanço do mar e mesmo assim a praia aparece de forma comprimida ou às vezes suprimida desse ambiente. E, em consequência, toda a infraestrutura, incluindo elementos da drenagem urbana, parte de calçadas e até rodovias, vão sendo erodidas conforme a imobilização da praia não permite com que ela se ajuste naturalmente às condições de tempestade. Outro exemplo é quando a urbanização chega nas zonas costeiras, os moradores logo pedem que haja a construção de uma infraestrutura de lazer, de turismo, como uma orla com iluminação, com quiosque, com calçadões, mas esses tendem a avançar ainda mais sobre o ecossistema costeiro e, na medida em que ocorrem os eventos de tempestade e a praia não tem mais como se movimentar naturalmente, essas estruturas acabam comprometidas, gerando gastos de manutenção para toda a comunidade. Essa figura também mostra esse exemplo, né, onde a praia perde o volume de areias tanto na dimensão horizontal quanto na dimensão vertical e acaba deixando aí de forma
vulnerável toda essa infraestrutura construída sob a faixa de areia. Em resposta a isso, são construídas novas estruturas para proteger essa parte da urbanização que começa a sofrer as consequências da erosão, como destruição, desabamento, etc. E a gente tem cada vez mais um litoral artificializado pelo homem. E aí, por fim, como são áreas valorizadas, na medida em que a gente tem problemas erosivos, a gente tem uma resposta imediata do poder público em termos de refazer essas infraestruturas e, ao refazer isso, você continua artificializando o litoral e continua gerando custo para toda a comunidade. Bom, diante de toda essa introdução que mostra as causas e, sobretudo, as consequências da erosão costeira, um bom diagnóstico da erosão costeira no Brasil foi feito pelo professor Dieter Mirri, na verdade foi organizado pelo professor Dieter Mirri, e saiu essa publicação atualizada agora em 2018, na forma de um livro chamado Panorama da Erosão Costeira no Brasil. Foi um livro publicado pelo Ministério do Meio Ambiente e disponibilizado no site do Programa de Geologia e Geofísica Marinha. Observando o capítulo do Rio de Janeiro, eu vou destacar um exemplo nos próximos slides. Nesse diagnóstico da erosão costeira no litoral do estado do Rio de Janeiro, os resultados apontam que 12% da linha de costa encontra-se em erosão e outros 38% encontram-se com tendência à erosão, ou seja, a erosão não é pronunciada, mas ela mostra já as primeiras evidências, sobretudo durante a época das ressacas, e assim a gente consegue definir áreas potenciais à erosão costeira e áreas onde a erosão já é estabelecida. Falando sobre essas áreas onde a erosão já é estabelecida, eu vou destacar o exemplo de Atafona, no norte, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Em Atafona, hoje, são 180 propriedades que estão na frente de praia, vulneráveis à erosão costeira. Soma-se essas 180 propriedades atualmente vulneráveis à erosão, mais de 200 que já foram, de fato, ao longo dos últimos 40 anos, suprimidas pela ação do mar. Falando sobre Atafona, qual é o problema? Bom, de forma bem resumida, Atafona sofre com erosão costeira crônica e intensa em área urbanizada. A taxa média, desde 1985, de recuo da linha de costa ou do avanço do mar, como prefiram, é de aproximadamente 5,4 metros por ano. E o diagnóstico é que o balanço sedimentar é negativo, ou seja, mais areias saem do que chegam, e essas areias que saem migram para o sul em taxas de 2.900 a 5.600 metros cúbicos por dia,
Taxas essas que são superiores ao suprimento fluvial atual. Por que suprimento fluvial? Porque a Tafona tende a ser reabastecida por sedimentos carreados pelo Rio Paraíba do Sul ao longo do seu baixo curso até a sua foz, que é o Pontal de Atafona. Dados da Agência Nacional de Águas, compilados por mim agora em 2020, mostram, esse gráfico do lado esquerdo, mostra exatamente as variações de vazões no baixo curso do Paraíba do Sul, sendo que em vermelho nós temos uma linha que aponta as vazões máximas desde 1930 até os dias atuais, em laranja apontam as vazões médias mensais e em amarelo aponta-se as vazões mínimas mensais também desde 1930 até os dias de hoje. Todas elas são taxas decrescentes, ou seja, as vazões vêm diminuindo, com destaque para as vazões mínimas, que elas diminuem cada vez mais e cada vez mais acentuadamente. Já o gráfico da direita, ele vai mostrar que desde a década de 90, a descarga sólida, ou seja, a quantidade de sedimentos na água do rio, ela também vem reduzindo ao longo dos últimos 30 anos. Uma grande redução ali entre 1990 e os anos 2000, depois aí uma ligeira variação positiva até 2010 e desde então essas taxas de carreamento de materiais pelo rio vem diminuindo, o que explica o déficit de areia junto à foz e junto à Atafona. Ainda sobre a Atafona, essa imagem de satélite do lado esquerdo mostra a sobreposição de perfis onde foram medidos as variações da posição da linha de costa ao longo dos últimos 30, 35 anos. Em vermelho são as áreas que erodiram, em verde são as áreas que acumularam, em amarelo são as áreas onde a variação foi bem pequena, seja ela positiva, ou seja, acumulação, seja ela negativa, como erosão. Repare nessa área de erosão apontada pela seta vermelha. Nessa posição, esse gráfico indica, aí no eixo X, entre 1985 e 2015, e no eixo Y, a posição da linha de costa, né, e a variação dela em metros, indica uma tendência bastante linear de erosão. Mesmo que nós conseguimos observar, né, em alguns períodos apontados pelas setas, que em alguns períodos ali no início da década de 90, depois entre 1995 e 2000, e entre 2006 ali e 2010, há uma inversão, né, na tendência, ou seja, a praia tende a aumentar, o litoral tende a avançar sobre o oceano. Numa perspectiva mais global, a tendência é muito clara e a taxa de erosão está na faixa de 5,4 metros por ano. Já essa segunda seta aponta para um segmento do litoral uns 10 quilômetros ao sul, denominado localmente como Gruçaí. Em Gruçaí, a tendência é linear e é inversa, ou seja, a praia avança sobre o oceano a taxas aí aproximadas de 4 metros por ano, né? Porque é justamente o segmento do litoral que recebe essas areias que estão sendo transportadas desde a Atafona. Ou seja, enquanto uma parte do litoral recua por efeito da erosão, outra parte recebe esses materiais via deriva litorânea e consegue avançar, tornando-se assim muito mais seguro para a ocupação urbana.
Para defender o litoral é importante muita coisa. Uma delas parte do conhecimento sobre a hidrodinâmica na zona costeira. Teoria linear de ondas, energia das ondas, estatísticas de alturas de onda, ondas de tempestade, efeitos em águas rasas como empolamento, refração, difração, reflexão, sistemas de circulação costeira, correntes longitudinais e de retorno. Importante também saber sobre marés e correntes de maré, maré astronômica, maré meteorológica, previsão de maré, comportamento da maré em estuários e a variação relativa do nível do mar. Além disso, é importante saber sobre os processos litorâneos, como a origem e as características dos sedimentos de praia, o balanço sedimentar, a circulação induzida pelas ondas junto à praia, o transporte litorâneo de sedimentos, perfis de praia e formações costeiras típicas, vazão do transporte litorâneo. Sobre a dinâmica dos estuários, é importante saber a classificação dos estuários, a intrusão salina, transporte de sedimentos, taxas de sedimentação junto à foz, ou seja, esse conjunto de dados e informações gera a base de conhecimento mínima necessária para tanto o diagnóstico da erosão quanto para prognosticar o futuro de acordo com as decisões de intervenção a serem tomadas. Cara, isso aqui dá muito sonho. É. Pô, são mais uma coisa legal. Dentre as possibilidades de intervenção na erosão costeira, o enfoque tradicional aponta que, como alternativas de mitigação, ou seja, redução dos transtornos gerados pela erosão, existem algumas possibilidades: adaptação, proteção com estruturas, proteção com alimentação artificial, retração ou fazer nada. Vamos falar sobre elas daqui para frente. Adaptação e acomodação se referem a um conjunto de estratégias para se adaptar aos riscos. Melhoram a resiliência das populações costeiras, aumentando a sua capacidade em conviver com os impactos de eventos. No Brasil, nós não temos um histórico de adaptação e acomodação planejada. Normalmente, o que se tem são estratégias de conviver com os riscos tomadas meio que individualmente pelas populações costeiras. Nos Estados Unidos existem muitas iniciativas. Vou citar alguns exemplos de uma que pode parecer não muito usual, mas é realmente parte de uma indústria para a construção civil. Reparem nessas imagens.
possibilidades mais tradicionais de intervenção na erosão costeira adotadas no mundo inteiro são proteção com estruturas rígidas. Essas estruturas já são utilizadas há centenas de anos no Velho Mundo e algumas dezenas de anos aqui no Brasil. Vamos falar e gastar um pouco mais de tempo falando sobre estruturas rígidas, a começar com os espigões e moles. Espigões são estruturas construídas aproximadamente transversais à costa e usualmente conectadas a elas. A função principal é conter, total ou parcialmente, o transporte longitudinal de sedimento. Nessa primeira figura temos ao centro um espigão chamado de espigão isolado, porque ele atua sozinho. Ele serve para conter o fluxo de sedimentos nessa praia, que é a Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele serve como anteparo a um projeto de alimentação artificial de praia. Essa é uma praia artificial e, na sua extremidade, tem um espigão funcionando como o seu limite espacial. Nessa segunda figura, temos imagens de um conjunto de espigões ou campo de espigões localizados em Fortaleza, no Ceará. O conjunto de espigões é utilizado quando apenas um não resolve o problema, uma vez que os espigões eles promovem a interrupção do fluxo de sedimentos, causando acumulação a barla-mar, ou seja, no sentido anterior ao da corrente, e erosão a sota-mar, no sentido posterior da corrente. Quando essa erosão a sota-mar é acentuada, é necessário construir um novo espigão e assim sucessivamente até que esses impactos sejam naturalmente minimizados. Na terceira figura temos uma estrutura diferente que é denominada mole. Moles são estruturas mais robustas e a função principal é conter o transporte longitudinal de sedimentos, além da ação das ondas e abrigar um porto ou marina. Então, moles têm uma função semelhante à do espigão, mas normalmente são estruturas maiores associadas a obras portuárias. O segundo tipo de estrutura rígida sobre o qual nós vamos falar são os quebra-mares ou quebra-mar. São estruturas construídas sem contato com a costa e em posição paralela a essa ou à entrada predominante da crista das ondulações incidentes, podendo ser emersos ou submersos. Os quebra-mares podem ser isolados ou segmentados e, conceitualmente, agem na dissipação da energia das ondas. Vejamos alguns exemplos.
O terceiro tipo de proteção com estruturas rígidas sobre o qual eu vou falar são os revestimentos. São utilizados para estabelecer o limite da praia em costas que não possuem mais de uma proteção natural suficiente. As funções dessas estruturas são resistir à ação de ondas, servir de apoio de contenção de aterros ou praias artificiais e coibir inundações durante a ocorrência de eventos meteorológicos extremos. Revestimentos tratam-se de uma classe genérica de obras aderentes, e longitudinais ao litoral e a elas conectadas. Eles podem aparecer com o nome de muros, paredões, diques, enrocamento, hip-raps, muro de gabião, dentre outras denominações. Dentre as possibilidades de intervenção na erosão costeira, existe o tipo de proteção com alimentação artificial ou recuperação artificial de praias, ou ainda engordamento de praias. Tais atividades consistem em um conjunto de intervenções de engenharia que objetivam suprir artificialmente determinado segmento da costa, ampliando o volume de areias. Suas funções visam intervir no balanço sedimentar, restabelecer o transporte de sedimentos litorâneo e assumir a função de defesa do litoral. Nessa figura, esse é o exemplo do Sand Motor, ou motor de areia, construído em 2011, ou a partir de 2011, no litoral da Holanda. Trata-se de um megaprojeto de recuperação artificial de praias que visou garantir o abastecimento de cerca de 20 quilômetros de linha de costa por um período de longo prazo. No mundo, ele é o principal exemplo de intervenção como projeto de alimentação artificial.
As operações partem do princípio que existe uma jazida ou uma fonte de materiais arenosos a serem transportados e depositados numa nova praia. Vejamos daqui em diante alguns exemplos. Dentre os tipos de proteção com alimentação artificial de areias, existe o mecanismo chamado de sand bypassing, ou sand bypass, que seria a transposição artificial de areias. Ou seja, uma praia transporta areias para outra através de mecanismos artificiais. Veja esse exemplo na área mais valorizada do litoral australiano. De uma
uma forma geral, a retração trata-se de um conjunto de medidas não estruturais de combate e adaptação aos impactos adversos da erosão costeira. De forma simples, pressupõe remobilizar a estrutura construída para terrenos à retaguarda, fora do alcance das áreas em erosão. É uma estratégia inteligente de não enfrentamento. A retração pode ser uma ação proativa quando planejada ou retroativa quando forçada. No primeiro caso, tende a ser uma estratégia de adaptação vantajosa em áreas onde o custo para a proteção efetiva de determinado segmento do litoral é muito alto ou crescente, ou onde os recursos disponíveis não são suficientes. Trata-se de uma ferramenta estratégica de gestão costeira integrada e planejamento urbano, que inclui mudança no uso do solo e prevê a realocação planejada da infraestrutura urbana, visando evitar as incertezas e os impactos negativos dos eventos de erosão costeira e de inundação, e de forma mais geral, visa evitar as incertezas associadas às mudanças climáticas e à elevação do nível do mar. Em algumas áreas, a retração planejada é de fato uma estratégia menos custosa, menos onerosa e mais eficiente do que propriamente realizar intervenções estruturais, como grandes obras ou grandes projetos de alimentação artificial, que são soluções invariavelmente temporárias e que requerem normalmente um custo de manutenção. No geral, as estratégias de governo para a retração planejada envolvem a aquisição de terras, restrições ao uso do solo, proibição de reconstrução de propriedades que já foram destruídas pela erosão e redução de subsídios e incentivos para o desenvolvimento e ocupação nessas áreas vulneráveis. O principal problema associado à adoção de estratégias de retração planejada consiste no fato de que há muita incerteza quanto ao cenário futuro de evolução da erosão costeira e de elevação do nível do mar e das mudanças climáticas como um todo. Nesse contexto, no Brasil e no mundo, a retração planejada acaba sendo uma das últimas opções de estratégia para enfrentamento da erosão costeira. Soma-se a isso que no Brasil os problemas fundiários eles são relevantes, ou seja, boa parte das ocupações e das moradias sobre a linha de costa, elas são irregulares, o que levaria a problemas judiciais para o pagamento ou para a desapropriação dessas residências. Nesse caso, acaba acontecendo a retração forçada, ou seja, em último caso, quando não há mais opções para se defender da erosão costeira, as casas começam a ser afetadas diretamente pela erosão costeira e a população tem que, de forma praticamente individual, ser forçada a sair daquela localidade. Esse exemplo é comum no Brasil e no mundo como um todo. E retrata ou uma falha na gestão costeira ou uma preferência por obras estruturais para se defender da erosão. Esse é um exemplo simples ocorrido na Califórnia poucos anos atrás, onde 2 casas foram remobilizadas em função de um prognóstico para erosão costeira para aquela localidade. Por fim, existe a estratégia do realinhamento planejado. Trata-se de uma outra estratégia de não enfrentamento e, inclusive, uma estratégia que visa restabelecer as condições naturais da zona costeira, em alguns casos retirando até não só as residências, mas como também obras de defesa do litoral, para que a praia, e o ecossistema costeiro se ajuste às novas condições ambientais vigentes e, com isso, se ajuste naturalmente, e esse ajuste é entendido como uma boa forma de se defender dos impactos adversos, não só da erosão costeira, mas como das mudanças climáticas num cenário futuro. Deixe a natureza seguir o seu rumo, ou
O mar veio buscar o que é dele. São frases emotivas, repetidamente proferidas em áreas onde os eventos de erosão costeira geram resultados visíveis mais impactantes. Tais percepções e suas variantes, somadas às incertezas quanto às mudanças climáticas e ao negacionismo científico, servem como uma justificativa útil para a decisão velada ou assumida de fazer nada. A decisão de fazer nada ou abandonar determinado segmento da linha de costa que sofre os impactos negativos da erosão pode também ser uma estratégia de gestão. Nesse sentido, fazer nada pode ser uma opção planejada e combinada com ações de retração planejada. Visa entender determinado segmento do litoral como uma área de sacrifício. É uma estratégia também de não enfrentamento. Pode ser não planejada também, e isso indica, mais uma vez, deficiência na gestão costeira e induz a um problema mais duradouro. Sem uma estratégia clara, abre-se espaço para ações individuais, paliativas e ações que acabam por não resolver nada. Não necessariamente associadas a uma intervenção na erosão costeira, existem as obras de acessibilidade ao mar, que não podem ser confundidas como obras de defesa do litoral. Essas obras visam dar acesso do homem ou de suas embarcações ao oceano. E aí a gente tem exemplos muito comuns, como os piers, os decks ou docas, as passarelas e as rampas sobre dunas. E de uma forma geral, elas exercem pouca pressão, ou seja, elas exercem pouco impacto sobre o ecossistema costeiro. As obras portuárias são um conjunto de benfeitorias, para fornecer abrigo portuário e para oferecer segurança às operações portuárias. Então, no mundo, elas são bastante impactantes no litoral, daria para fazer uma aula só sobre obras portuárias. Algumas tipologias de obras portuárias são semelhantes, às obras de defesa do litoral, mas tem que se lembrar que o objetivo principal delas é fornecer segurança a uma baía de atracação ou a uma operação portuária de forma mais direta. Sobre as obras portuárias, eu não poderia deixar de mencionar que existem alguns conceitos muito importantes. Abrigo é a condição primordial de proteção das embarcações frente a ventos, ondas e correntes. A necessidade de acostagem deve ser garantida e é a ideia principal de um porto. Profundidade e acessibilidade de embarcações depende da lâmina d'água, do calado e da profundidade do canal de navegação. A embarcação tipo, todo porto é construído para um tipo de embarcação e todas as obras são dimensionadas para a embarcação ou as embarcações tipo. A área de retroporto mostra que são necessárias áreas terrestres próprias para a movimentação de cargas ou passageiros. Acessos terrestres, aquaviários e aeroviários também são fundamentais. Por fim, o impacto ambiental. A implantação de um porto promove alterações significativas no meio físico e biológico adjacente, devendo ser cuidadosamente avaliadas as implicações socioeconômicas também. Diversos tipos de licença e estudos são necessários. Bom, depois de ver alguns portos e suas estruturas, a gente pode falar um pouco sobre essas obras portuárias. Todas as obras portuárias elas têm uma função e uma finalidade muito claras. A função das obras de abrigo é a criação de área protegida contra as ondas de gravidade geradas pelo vento ou correntes. As principais obras são quebra-mares,
moles ou moles guia correntes e os espigões. As finalidades são criação de bacia portuária. Os quebra-mares destacados e os moles abrigam a bacia portuária da agitação oceânica, enquanto os espigões são corta-correntes. Proteção ao canal de acesso. Os denominados moles guia correntes são utilizados para garantir o acesso aos canais de navegação em águas interiores. A finalidade desse tipo de obra é prover a manutenção dos fundos, a estabilidade da embocadura de maré e abrigo ao canal de acesso. Dentro de uma perspectiva mais recente, vem sendo discutidas algumas possibilidades de intervenção na erosão costeira. É uma perspectiva quase nova, que são as soluções baseadas na natureza. Considera-se que os aspectos na natureza podem atuar como um meio de promover soluções para a mitigação das mudanças climáticas e cooperar nos desafios da adaptação humana. Essa perspectiva pressupõe que os ecossistemas costeiros oferecem serviços ecossistêmicos importantes para a defesa do litoral. E dentro desse contexto surgiram novos nomes, novas terminologias para esses tipos de intervenção. A gente pode citar infraestrutura baseada na natureza, engenhando com a natureza, construindo com a natureza, engenharia leve, infraestrutura azul ou infraestrutura verde, ecoengenharia, costas vivas. Nessa perspectiva, os ecossistemas costeiros podem atender diretamente os objetivos de proteção costeira, além de outros serviços ecossistêmicos, como a sustentação do estoque de pescado, a manutenção de hábitats, a filtração e detoxificação de poluentes, dentre outras coisas. É interessante citar alguns exemplos de soluções baseadas na natureza. Inicialmente, podemos falar sobre os recifes artificiais. Eles podem ser feitos através de várias estruturas. Podem ser recifes de conchas, recifes de corais, podem ser até recifes de blocos rochosos, né? Os recifes artificiais podem ser tão eficientes quanto um quebra-mar destacado. Eles realmente são a principal estrutura baseada na natureza que pode ser utilizada em áreas de alta energia de ondas. Vamos ver alguns exemplos nessas fotos. Outro exemplo interessante sobre soluções baseadas na natureza é a restauração de dunas. A preservação e a restauração de dunas está associada ao benefício que elas fornecem de defesa do litoral. E seu uso para isso é bem antigo, né? Pelo menos na Holanda, data do século XV. Normalmente, esses projetos visam recompor dunas frontais onde elas foram aplainadas ou destruídas. Ocasionalmente, visam altear, ou seja, ampliar dunas já existentes para aumentar o estoque de areias e os efeitos de proteção a eventos de tempestade, né? As dunas podem ser construídas ou restauradas, induzindo a ação natural
ou utilizando meios mecânicos de construção. Quando a gente fala de induzindo ação natural, normalmente essa etapa está associada a projetos de engordamento de praio, na medida em que exista potencial de transporte pelo vento, né, e os materiais utilizados no projeto tenham diversidade suficiente para que o vento possa selecionar os grãos mais finos. Né? E quando a gente pensa em construir uma duna através de meios mecânicos, utilizam-se máquinas e equipamentos para realmente fazer a areia ficar no formato de uma duna. As dunas elas podem ser comparadas aos revestimentos, como uma solução ecológica, né, e mais sustentável de defesa do litoral. O terceiro e último exemplo das soluções baseadas na natureza que eu gostaria de apresentar é a restauração de mangue. Os mangues são um tipo de ecossistema bastante conhecido pelas suas funções ecológicas, seus serviços ecossistêmicos. E eles também ainda oferecem serviços de defesa para o litoral, sobretudo nas áreas estuarinas onde eles ocorrem. Alguns estudos recentes indicam que o ecossistema de mangue contribui para a defesa do litoral, reduzindo a energia das ondas incidentes, favorecendo a sedimentação e reduzindo a erosão e o transporte de sedimentos. A densidade da vegetação de tais ecossistemas é diretamente proporcional à redução dos fluxos de água, o que leva ao favorecimento de uma sedimentação que usualmente leva à acreção ou crescimento da linha de costa. Soma-se a isso o fato de que a combinação de uma vegetação de mangue densa e acumulação de material sedimentar eleva a linha de costa frente ao nível do mar. Por fim, novas possibilidades de intervenção na erosão costeira surgem com a perspectiva das soluções híbridas. Soluções híbridas são aquelas que combinam formas de proteção ao litoral baseadas na recomposição ou conservação de ecossistemas costeiros e estuarinos, com infraestrutura rígida construída e demais práticas já incorporadas pelo homem frente aos desafios de defender o litoral. Nessa perspectiva, existem, de um lado, as soluções verdes, como, por exemplo, apenas revegetação ou, no máximo, delimitação simples das áreas revegetadas, até as soluções cinzas, como a utilização de revestimentos na forma de enrocamentos ou paredões. É óbvio que a oscilação entre soluções verdes e soluções cinzas depende um pouco da energia de ondas. Há de se haver algum tipo de equilíbrio entre essas soluções que vão ser adotadas para o litoral. Então, as soluções híbridas apontam esse caminho do meio entre a utilização de soluções cinzas ou grandes estruturas e das soluções verdes, utilização de uma perspectiva mais ambientalmente favorável. Aqui, a perspectiva das soluções híbridas mostram construções que foram removidas para trás, construções suspensas, muro ou paredão com mecanismo de controle de inundação, os marismas ou pântanos salgados, recifes de conchas e uma ilha barreira artificial, ou seja, conjugação de opções estruturais com soluções baseadas na natureza e ainda com estratégias de planejamento e gestão costeira como a retração, formam aí um mosaico que aparece como bastante favorável para proteger o litoral. As soluções híbridas podem parecer complexas e difíceis, mas não necessariamente elas precisam ser. Vamos olhar esse exemplo na Praia de Boa Viagem, em Recife. Quem observa com atenção vê que existem duas camadas de revestimento, ali um muro, né, e um muro de enrocamento mais perto da praia,
E nessa posição central, a areia foi colocada artificialmente, né? Mas se a gente pode pensar de outra forma, por que não proteger esse litoral que sofre com erosão costeira, construindo, por exemplo, recifes artificiais, pequenas dunas vegetadas? Você ainda cria habitats que trazem, além de defesa do litoral, beleza cênica e outros atributos, outros serviços ecossistêmicos importantes para a reconstrução e restauração ou refuncionalização do ecossistema costeiro. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.